Olá, irmãos, graça e paz, Deus te abençoe a toda a sua casa, em nome de Jesus. Que seja um fim de semana abençoado e que esse vídeo possa comunicar ao seu coração da parte do Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive essa semana, algumas conversas com o Senhor, e eu sei que não tem sido tempos fáceis, né, no mundo inteiro para nenhum cristão. A gente tem todo o aspecto global pesando contra todo cristão, mas também há ataques no particular. E durante essa semana eu tive algumas experiências com o Senhor que Ele tem me pedido para compartilhar com vocês. Inicialmente eu pensei que fosse algo muito particular, mas eu tenho percebido que não. Há uns 2, 3 dias atrás, eu não me lembro exatamente, eu, enquanto orava com minha esposa, a gente saiu para orar fora de casa, né? A gente saiu de carro. E em 2 dias seguidos de oração, eu fui como se eu tivesse. Eu não sei explicar bem, irmãos, mas é como se eu tivesse sido arrebatado nos sentidos. Eu não saí fora da consciência, fora do corpo, nada disso, mas é como se meus sentidos estivessem diferentes. Foi algo novo e eu não sei explicar muito bem como aconteceu, mas é como se eu realmente tivesse entrado numa dimensão diferente. Não sei se fisiologicamente é alguma questão hormonal, né, de sentimentos, mas eu sei que alguma coisa mudou nesses 2 dias de oração. Foi muito diferente. E no primeiro dia, né, eu orava sobre alguns direcionamentos do Senhor. Eu perguntava ao Senhor sobre, né, algumas direções que a gente precisa, né, algumas decisões que a gente precisa tomar no nosso dia a dia. E eu fui tomado nesse- nessa atmosfera e eu comecei a orar em espírito e eu comecei a orar em línguas e entender aquilo que eu estava orando. Eu clamava ao Senhor para que Ele guiasse as minhas decisões, as minhas escolhas, e que não fosse eu a decidir, a tomar as decisões e a agir por conta própria. Eu orava em línguas e entendia que eu estava orando nesse sentido. E o que foi muito estranho é que mesmo naquela atmosfera ali de entrega, de adoração, de oração, era como se eu estivesse ao mesmo tempo sofrendo um ataque muito grande do inimigo. Era como se ele tentasse lançar dúvida na minha mente sobre aquilo que eu estava orando. E eu ouvia ele dizendo: para de orar por isso, são só palavras. É você que tem que tomar a decisão, é você que tem que decidir, é você que tem que agir, você tem que agir por conta própria. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. E realmente, irmãos, tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Mas naquele momento, aquilo virou um misto de dúvida, foi uma experiência muito diferente. Foi muito maravilhosa e muito pesada ao mesmo tempo. E naquela dúvida, naquele misto de você quase acreditar naquilo que você, né, está ouvindo. Realmente, sou eu que preciso tomar algumas decisões, sou eu que preciso agir, sou eu que preciso fazer. Mas o meu espírito estava orando, pedindo ao Senhor para que Ele tomasse a decisão, para que Ele guiasse os passos, para que Ele tomasse a frente. E ficou naquela situação. E quando eu finalizei a oração, expliquei o que tinha acontecido para minha esposa. Eu ainda não, né, eu não tinha Eu ainda, enquanto eu gravei esse vídeo, não comuniquei com ela sobre essa questão desse ataque, porque é algo que eu não tinha conseguido digerir ainda o que estava acontecendo, se era eu que estava pensando aquilo. Então, ela vai ouvir isso aqui também junto com vocês, porque eu só me lembrei, né, e consegui digerir tudo isso agora, aqui, momentos antes da gravação. E o Senhor me trouxe a lembrança, enquanto eu comecei a gravar esse vídeo, de uma outra frase que o Espírito Santo comunicou comigo, um, 1 ou 2 dias antes desse mover, né, disso que aconteceu, esse momento de oração. Eu, de madrugada, acordei e o Senhor disse assim: é por isso que Satanás tem atacado tanto essa geração, porque ele não fazia ideia
do tanto, tanto, tanto que vocês buscariam pelo mover sobrenatural. Eu ouvi o Espírito Santo enfatizando esse tanto, tanto, tanto que vocês buscariam um mover sobrenatural. E agora, nesse exato momento, é que eu estou ligando as duas coisas e estou comunicando com vocês tudo isso que está acontecendo. Esse ataque que eu sofri durante esse período de oração, né, enquanto orava em espírito, e o Senhor dizendo que não é para a gente parar, não é para a gente desistir, não é para a gente retroceder, é para a gente continuar buscando e clamando esse mover sobrenatural. Porque, irmãos, na hora que eu terminei de fazer essa oração, pedindo para que o Senhor tomasse a decisão por mim, porque eu não sou capaz de tomar algumas decisões, chega em alguns pontos em que a porta está fechada na sua frente, você não consegue abrir por conta própria, né? É como se você chegasse ao fim do caminho e você precisa que Deus abra um mar, manifeste um milagre, manifeste a glória dele. E eu clamava nisso no meu espírito. E assim que eu terminei de orar, eu abri a palavra e caiu em Provérbios 16:9. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Irmãos, é uma realidade maravilhosa quando a gente percebe que é o Senhor quem deseja agir para que a glória dele se manifeste. Não é para que nós tenhamos essa sensação de autossuficiência. Não, eu consigo, eu ajo, eu faço, eu vou, eu consigo. Eu vou lá, eu vou entrar naquela cidade, eu vou negociar. Se o Senhor permitir, conceder vida, assim o faremos, né? Eu sempre tive esse temor do Senhor de orar e talvez esse excesso de zelo possa nos paralisar, né, em determinados aspectos, mas ainda assim, nesse momento, nesse sentido, senti paz do Senhor e preciso comunicar isso com vocês. Não tomem decisões por conta própria nesse momento. Ore ao Senhor, peça discernimento, peça direção, peça direção. Peça ao Senhor para que Ele mostre qual porta precisa ser aberta e qual porta precisa ser fechada. No dia seguinte dessa oração, eu também orando, também no carro, né, num outro lugar com minha esposa, né, e eu fui tomado novamente para naquele mesmo ambiente espiritual. E agora eu consigo, né, como eu estou comunicando aos irmãos, agora eu consigo entender que aquilo era uma dimensão, uma atmosfera espiritual que eu fui é, transportado ali enquanto orava. E foi um momento de oração assim tão genuíno, tão sincero que você não controla a sua própria palavra. É como se o seu espírito gemesse e colocasse para fora com toda sinceridade. É como se um filtro, né, saísse, você perdesse o filtro do que você diz. Você simplesmente fala com todo o seu coração, com toda a sua consciência. Foi realmente um mover diferente. E nesse mover, o Espírito Santo começou a conversar comigo sobre portas. E ele me dizia, né, a gente conversou muitas coisas, e é como se fosse 1 milhão de palavras em um segundo, um entendimento que vai se abrindo sobre coisas que você que às vezes é normal, mas que ele vai transmitindo e você começa a digerir aquilo de uma forma diferente. Ele dizia para mim, vamos conversar sobre portas. E eu até anotei. Eu fiz um breve texto até para organizar esses pensamentos, porque foi, como eu disse, foi muita coisa e, né, num curto momento, então assim, foi difícil digerir, então até agora eu estou digerindo todo esse conteúdo, tudo isso que o Senhor tem comunicado, e eu creio que o Senhor vai trazer ao entendimento algumas coisas para a igreja nesse momento, né? Quando eu disse que, né, eu ouvi o Senhor, o Espírito Santo falando que o Satanás não faz ideia do tanto que nós buscaríamos uma vez espiritual, né,
Alguns dias antes, né, o Senhor está me trazendo essa memória e eu preciso comunicar que o irmão, Luciano Subirá, falou que ele nunca, na história dele, né, enquanto pastor, ele percebeu quantas pessoas têm jejuado, né, fazendo jejuns prolongados, mas jejuns com sabedoria, jejuns bíblicos, sinceros, corretos, sem sensacionalismo, sem jejuns, né? Jejum com bíblico, como a palavra fala, diz que precisa ser. E falou que ele nunca viu isso, né? E a gente tem percebido esse mover, esse derramar do Espírito, essa capacitação do Espírito para que nós busquemos Ele, né? O Senhor está levantando novas pessoas, novos líderes, novas direções, né? Novas pessoas para falar e guiar o povo em uma determinada direção. Acredito que nós façamos parte disso. E então não deixe de buscar, irmãos. E o Senhor dizia para mim sobre portas, para a gente voltar ao assunto, que às vezes a nossa percepção do que é uma porta está desalinhada com a verdade. Porque quando a gente ouve assim, né, quando a gente ouve, eis que vejo ante você uma porta aberta. E a gente logo traduz porta com bênção. Olha, diante de você tem uma grande bênção, aproveite. Mas uma porta, irmãos, o Senhor me dizia que ela é uma oportunidade. Uma oportunidade. Tanto quando uma porta se abre quando uma porta se fecha. Ambas são uma oportunidade da gente viver o propósito de Deus para a nossa vida. Da gente se alinhar com o propósito. Porque é isso que ele diz quando ele abre e fecha uma porta. Quando ele abre, ele está te dando a oportunidade de você trilhar um caminho. Tu vai falar, é por aqui que eu quero que você ande. Mas quando ele fecha, é aquele momento de que você diz, opa, eu preciso parar, refletir, buscar o Senhor, talvez acertar a direção. Talvez não seja, se essa porta que fechou, talvez seja uma outra direção. Qual é o próximo passo? E primeiro foi essa percepção do que é a porta que o Senhor trazia, o entendimento. Comunicava ali comigo de uma forma muito natural, irmãos. Não foi, oh meu Deus, uma experiência. Eu realmente estava ali num ambiente espiritual e isso foi um diálogo interno. Esse não foi como aconteceu outras vezes, de forma externa, né, algo audível, mas o Senhor foi comunicando ali algumas coisas. E o Senhor dizia que algumas portas, elas são condições passageiras e algumas condições permanentes. As passageiras, né, são aquelas que nos paralisam por um tempo para nos impedir de tomar uma decisão e de ir para um lugar. E o Senhor dizia que isso pode ser uma porta de emprego, pode ser uma doença, uma enfermidade, pode ser um carro quebrado que te impede de fazer alguma coisa, de ir para algum lugar, né? E o Senhor comunicou muito comigo essa semana sobre essa questão de algo é, passageiro, né? Uma condição passageira, que ela não é permanente. E o Senhor me dizia isso, que algumas portas são por um período. Olha, essa semana você precisa parar para me ouvir. Você precisa parar para me buscar. Para de correria, para de loucura, para de tentar ir para todos os lados. Para. Você precisa parar. Então, às vezes, uma febre, uma doença, e o Senhor diz: é por isso que às vezes vocês oram e eu não curo. Porque eu permiti que vocês adoecessem, porque vocês precisavam parar. Eu tentei fazer isso de outra forma, mas vocês não pararam. Então eu permiti que algo acontecesse, ou que o pneu do carro, né, furasse, ou desse problema, para que vocês parassem para me ouvir. Algum irmão disse, e eu também não lembro a frase em si, que o deserto, né, as dificuldades, é o grito de Deus com o ouvido surdo. Então, às vezes, dificuldades, ainda que passageiras, são oportunidades da gente parar, respirar e ouvir a voz do Senhor e clamar para que Ele direcione. Irmãos, eu não sei, né, se algum irmão está com alguma dificuldade, pedindo alguma direção do Senhor, mas o que o Senhor está dizendo é: pare e me ouça, para eu mostrar qual é a porta que eu quero abrir. Algumas portas fechadas são para que a gente pare e pergunte ao Senhor o direcionamento que Ele deseja. E o Senhor também me dizia, irmãos, que algumas portas são
permanentes, que elas se fecham permanentemente. Ou se abrem permanentemente, ou se fecham permanentemente também. É, e essas portas permanentes, elas nos guardam por toda a vida para que a gente permaneça no caminho certo. Mas se elas se abrissem, certamente nos desviaríamos do caminho que o Senhor deseja que nós seguimos. Então, algumas portas fechadas são a manifestação do amor, da graça de Deus e da misericórdia dele, para que a gente permaneça no caminho certo. E orando ali, o Senhor me trouxe à memória um irmão que eu conheci, que ele era saudável e uma determinada situação, ele recebeu um livramento do Senhor, porque ele era envolvido com coisas ilícitas, mas o livramento do Senhor foi colocá-lo numa cadeira de rodas. E ele já era um irmão ali agora com uma certa, né, idade ali, eu não lembro exatamente quanto, porque eu conheci já faz alguns anos. E ele dava testemunho que a vida dele foi poupada por um milagre. E ele dava graças ao Deus pela cadeira de roda, porque foi essa porta que fechou e permitiu que ele conhecesse o Senhor. Porque do contrário, ele estaria morto e no inferno. Mas agora ele está vivo, com uma porta fechada permanente na cadeira de rodas e salvo. Então ele dava muito testemunho disso, falou isso algumas vezes e eu pude ouvir, né, pessoalmente, eu conheci, a gente se reunia no mesmo lugar, na mesma denominação e dou graças a Deus pela vida dele, é um irmão muito sincero, muito, né, humilde, muito simples. E ele falava isso com muita simplicidade, com muita verdade. Ele, né, eu já vi alguns irmãos orando por ele para que ele, né, fosse restabelecido. Mas ele falou assim, irmãos, amém, podem orar, quem sabe o Senhor, né, hoje conhecendo meu coração, permaneça que eu fique de pé novamente. Mas se não fizer, irmãos, amém, eu tenho a vida eterna. E antes eu, né, estava em direção ao inferno. Então foi uma porta que fechou, até então permanentemente, até que o Senhor volte, né, nos dê novos corpos, que sejamos transformados. Mas o Senhor está me dizendo, né, o Senhor comunicava comigo que algumas portas são permanentes. E quando o Senhor disse, eu tive um pequeno medo, né? Falei assim, Senhor, mas essa porta, né? Essa direção que eu estou clamando, que eu estou pedindo, essa porta nunca vai ser aberta? Eu clamava assim ao Senhor. E Ele, né, comunica de uma forma muito graciosa. E ele dizia assim, o que eu tenho falado todo o tempo? O Senhor às vezes nos dá certeza, mas nós, né, com muitas vozes e com o próprio Satanás dizendo, oh, isso são só palavras, para de orar nesse sentido. A gente começa a diminuir a nossa fé, ter a fé enfraquecida. Mas o Senhor também diz que Ele está renovando e restaurando a nossa fé e que a nossa confiança esteja nele e não nas nossas próprias capacidades. Essa dependência do Senhor, ela é necessária para que a gente viva um milagre, uma, uma para que a gente veja o agir e a mão de Deus. Deus deseja se manifestar. Se não fosse isso, ele não teria dito que Satanás não sabia que essa geração buscaria tanto mover sobrenatural, o espiritual. Então, irmãos, essa busca é genuína. Essa busca para que a porta de Deus se abra para a nossa vida é genuína. E, e, né, e o mais interessante, irmãos, é que não se trata se a porta abre ou não abre. Vai abrir se for vontade de Deus. Sabemos que Ele tem poder para abrir toda e qualquer porta e também para fechar qualquer porta. Se trata de confiar nele, somente nele, de andar nele. Né? Como algo que eu disse no outro vídeo, a gente precisa parar de chamar o Senhor para caminhar conosco. Ó, Senhor, vamos comigo aqui no caminho, estou indo para o meu trabalho. Não, Senhor. O que o Senhor quer fazer hoje? Onde eu vou caminhar com o Senhor? Eu vou caminhar com o Senhor no meu trabalho? Eu vou caminhar com o Senhor no meu dia a dia? É nós que precisamos ir até o Senhor e caminhar com Ele. Não é chamar Ele para a nossa vida. É nós que temos que viver a vida dele. E o Senhor, enquanto comunicava tudo isso, irmãos, o Senhor usou minha esposa para falar sobre maturidade.
E aí me fez, né, trazer à memória, a gente conversando ali sobre o Senhor, me fez trazer à memória uma promessa que o Senhor tinha me feito, que me fez há muitos anos atrás, da qual eu ainda espero, né, a abertura dessa porta. E eu orava, e esse é exatamente, né, a porta que eu estava perguntando para o Senhor, Senhor, essa porta nunca vai ser aberta? E foi uma promessa do próprio Senhor. Né? É como Jacó, né, quando ele faz um altar ali para o Senhor e fala, se o Senhor me abençoar, eu farei isso. O Senhor que prometeu, meu filho, foi eu que te prometi que vou fazer isso, 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 vou te abençoar, vou estar contigo, vou te guardar, vou te trazer de volta, vou te prosperar. E o Jacó fala, não, se o Senhor fizer, eu vou te dar. Acabou que Deus abençoou e ele não deu nada. Jacó sendo Jacó. Então, assim, irmão, o Senhor já confirmou em nós algumas coisas, algumas direções, que algumas portas serão abertas, mas ele ainda não abriu por causa de maturidade. A chave para algumas portas específicas, né? Algumas portas específicas precisam de chaves específicas, e algumas portas, a chave é a maturidade. Eu lembro de uma promessa que o Senhor me fez no meu primeiro ano de casamento, no momento que a gente buscava o Senhor, né, daquele ímpeto de buscar o Senhor, naquele momento de oração. Teve ali, o Senhor me fez umas promessas, me deu uma direção, e hoje, né, eu percebo o quão imaturo eu era naquela época, pelo amor de Deus. A gente nunca percebe o nosso nível de maturidade, né? Mas como é, eu vi né, já comentei também outro vídeo, eu vi numa postagem, quando Deus nos chama, Ele já levou em conta a nossa incapacidade, né? A palavra era mais agressiva, mas vou tratar para a nossa incapacidade. Então, assim, hoje eu olho para essa promessa e vejo que talvez hoje ainda não esteja pronto para ver essa porta aberta, para ver essa promessa ser realizada. Porque, irmãos, a gente é mau, irmãos. A gente é pó. Nós somos miseráveis. Se não fosse a graça de Deus, irmãos. E às vezes nós nos colocamos como santos, como, né, mas eu jejuo, mas eu leio a palavra, mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu nada, irmãos. Nós não somos nada, nada. Se alguma coisa nós somos, isso é nada, nada. Então, eu acho que essa percepção de ser nada, dessa total dependência do Senhor, eu acho que isso é, minimamente demonstra alguma maturidade. Mas a partir do momento que a gente acha que a gente é capaz de fazer alguma coisa, irmãos, porque o Senhor disse que eu vou fazer, que isso, aquilo, que vai acontecer. Irmãos, amém, glória a Deus por isso, mas toda a capacidade vem dele. E a gente precisa perceber isso, né? Porque eu até, né, já mencionei esse texto aqui, mas é, qual é o texto? Diz, né, está em Gálatas 4, 1, 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, ou seja, até que seja maduro para governar, para administrar, para gerir, para fazer, para trabalhar. Até então, nada se difere de um escravo. Então, a maturidade, irmãos, ela é uma porta que ela é uma chave que abre portas para você se tornar um mordomo. Irmãos, eu não estou falando aqui como, eu sou maduro, já cheguei lá, pelo amor de Deus, é totalmente o contrário. Eu estou colocando aqui expondo a minha total incapacidade. Eu orava isso durante, né, essa semana com o Senhor e falava, Senhor, olha o quão incapaz eu sou. Se não for o Senhor, não sou capaz de nada. Nem de estar pronto para a promessa que o Senhor chamou. Se não for o Senhor, não tenho capacidade. E o Senhor tratava muito comigo essa semana comigo sobre isso. E pedia para eu compartilhar com os irmãos. Ele diz que algumas portas não foram abertas porque ainda não há maturidade, mas que existe um clamor. E isso
é primordial, isso é extremamente necessário. Para que haja essa maturidade, primeiro precisa haver um clamor, esse entendimento de que não somos, mas que desejamos ser nele, aquilo que ele mesmo deseja, né? O propósito eterno dele, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Então, para quem espera alguma porta aberta, para quem espera alguma bênção, para quem espera uma manifestação, um milagre, uma cura, irmãos, o Senhor tem falado repetidamente, tem sido repetitivo. Não é sobre nós. Nós não somos protagonistas da nossa própria vida. O protagonista da nossa vida é Cristo. Eu já compartilhei isso aqui, já fiz um vídeo, né, de quase 2 horas, mais de 2 horas, falando sobre esse tema. Eu mencionei isso em um outro vídeo. Irmãos, e o Senhor diz que Ele não vai abrir portas para imaturos. O Senhor diz que antes de um galho frutificar, ele primeiro precisa florescer. Existem processos de amadurecimento. E mesmo um fruto precisa amadurecer antes de ser colhido. E ele diz que ninguém pode dar fruto por si mesmo se não estiver enxertado na videira verdadeira. Então, para irmãos que dizem que, eu estou sozinho, não me reúno com ninguém, irmãos, é impossível. Eu estou em Cristo, mas estou em Cristo em casa. Irmãos, eu sei. Eu também já me reuni assim por muitos anos. Por muito tempo fiquei em casa. Eu não estou aqui querendo ferir ninguém, dizendo que, irmãos, né? Mas a palavra fala que a manifestação de Deus, da graça, da multiforme sabedoria de Deus, manifesta na igreja. E a igreja ela é um corpo. E não tem como o dedinho, o mindinho fora do corpo permanecer vivo. Assim como o galho fora da videira permanecer, né, da árvore permanecer vivo. Isso é muito simples, irmãos. Então eu tenho que ir para qualquer lugar. Não, procura o lugar. Se você tem alguma decepção com algum, é, algum movimento, alguma denominação, irmãos, o que o Senhor tem a ver com isso? Seu irmão lá é A ou B, fez ou faz alguma coisa. Procure um lugar que leia as escrituras, que seja correto, que seja irmãos idôneos, e reúna. Você não é obrigado a concordar com tudo, nem ele é obrigado a concordar com você. Às vezes somos nós que estamos errados e a gente quer fazer aquele irmão se encaixar no nosso pensamento. Irmão, se é secundário, se não fere os princípios da palavra, daquilo que está escrito, a gente precisa caminhar. Não é saudável. É impossível permanecer saudável longe do corpo. Assim como é impossível frutificar fora né, sem conexão com a planta mãe, né, com a videira verdadeira, Cristo. Não sei se os irmãos estão, né, espero que os irmãos estejam entendendo essa necessidade. Deus se manifesta no corpo, né, em orações. Ninguém consegue fazer um avivamento sozinho em casa, mas precisa de uma reunião, precisa de uma comunhão. Só assim há uma comunidade saudável. Só assim uma comunidade pode crescer. Eu não sei porquê, né? Novamente estou falando sobre isso. O Espírito tem conduzido as coisas de formas diferentes. E é isso, irmãos. O Senhor tem nos chamado para a maturidade. E Ele, é, né, novamente, me traz à memória. Ele diz que Ele não regimenta um exército para conforto. Ele não forma um exército para que haja um exército de pessoas confortáveis. Olha, tenho paz e segurança nesse mundo. O Senhor nos chama para confronto. O Senhor diz que é tempo de confronto, de nós nos confrontarmos como cristãos, como quem somos em Cristo, para que a gente possa confrontar o mundo.
tenho analisado muitas coisas, irmãos, é tanta coisa que o Senhor tem dado direção para falar, mas são assuntos que a gente precisa ruminar, precisa primeiro trazer para o coração. Tem sido muito difícil trazer esse conteúdo aqui. Eu tentei gravar ontem, não consegui, então escrevi, acabei que nem li o que eu escrevi, porque eu preciso comunicar isso com vocês. Vocês precisam. O Senhor disse que é preciso passar tempo com Ele e ver qual é a vontade dele para nós hoje, para nós agora. É preciso que haja essa entrega sincera no Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? É, tem outros assuntos, como eu disse, né, que o Senhor tem dado direção para falar. O Senhor tem mostrado algumas coisas, né, algumas direções. E gostaria já de falar aqui, mas é um assunto que vai estender muito. Mas quero apenas pincelar. Tem muitos irmãos, eu tratei. Irmãos, eu fiz um vídeo longo, né, porque eu falei sobre muita coisa que o Senhor tem dado direção. E aquele vídeo longo toca em muitos assuntos que são extremamente pertinentes para o que a gente está vivendo hoje, para esse momento escatológico, profético, dos fins dos tempos. Tem irmãos que estão dormindo, tem irmãos que estão acordados, mas em sonolência. Tem irmãos que estão com foco, que estão com miopia, olhando só para uma coisa enquanto tem um turbilhão acontecendo aqui, uma cortina de fumaça se formando a cada dia, 1 milhão de assuntos novos todos os dias. E uma que o Senhor tem me chamado a atenção é que existe muita propaganda sendo feita contra o cristão e fazendo o cristão perder o foco e fazendo com que cristãos clamem a homens por salvação e as pessoas não estão percebendo o quão idólatra é isso. Tem gente esperando salvação em Bolsonaro, gente esperando salvação em Lula, gente esperando salvação em Trump, em Macron, em homens. E essa pequena distorção, ela é como um redemoinho. Ela vai te levando, ela começa devagarinho na superfície, mas quando você vê, você já foi sugado por um redemoinho, você está preso lá embaixo sem conseguir respirar. Isso te sufoca. Esse excesso de informação está sufocando os irmãos. Porque ao invés de esperar a salvação que vem do Senhor, mesmo para os nossos tempos, o Senhor pode nos salvar hoje de qualquer circunstância. Pode salvar se for a vontade dele. Como pode não salvar também, porque talvez não seja o tempo dessa porta que está fechada a se abrir. Irmãos, o tempo é do Senhor, o trabalho é do Senhor, é tudo para a glória e honra dele, dele. Tudo, tudo, tudo que acontece no mundo é para a honra e glória do Senhor. Então o Senhor diz: não espere de homens aquilo que só eu posso fazer, nem de si mesmo, nem dos outros. A gente precisa alinhar com o Senhor as nossas expectativas, a nossa visão, os nossos pensamentos. O pensamento do Senhor é mais alto, são mais altos que os nossos, o caminho dele é mais alto que os nossos. Irmãos, é esse alinhamento que precisa existir. É isso que o Senhor tem falado. Algumas portas vão permanecer fechadas, algumas vão se abrir, outras vão se fechar, outras vão permanecer abertas. Mas a gente precisa do direcionamento dele, do alinhamento com a vontade dele. É isso que ele tem falado. A gente precisa entender isso e viver isso de forma prática. E sermos extremamente cautelosos com tudo que a gente vê na mídia, com toda a informação que chega até nós. A gente tem que ter um pouco de preocupação antes de divulgar, de tomar alguma posição, de aceitar alguns rótulos. O Senhor tem falado sobre isso. Eu quero abordar isso aqui de forma, né, mais pontual. Alguns cuidados que a gente precisa ter, porque o Senhor diz que a gente está em guerra, o Senhor tem formado um novo exército, pedindo, né, um posicionamento dos irmãos, como igreja, como soldados, como servos, como mordomos.
Há um trabalho a ser feito e o Senhor precisa de um posicionamento nosso, específico, específico. Não é para conforto, é para confronto. É o que o Senhor tem dito. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe vocês. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, peço perdão por alguma palavra talvez mais dura, algum posicionamento mais duro, mas eu estou aqui e esse canal é totalmente do Senhor. Ele que mandou fazer, até mesmo contra a minha vontade. Os irmãos sabem disso, inicialmente não queria fazer nada, mas estou aqui em obediência ao Senhor, ainda muito falho, ainda precisando muito dessa graça do Senhor se manifestar na minha vida, para que eu possa continuar naquilo que Ele determinou, para a glória dele. E peço para os irmãos, né, continuem em oração. Sabemos que os tempos são difíceis e não vão ficar mais fáceis. Mas temos um Senhor conosco, graças a Deus, que nos fortalece, que nos dá alegria, mesmo em meio às tribulações dessa vida, que nos dá motivo de riso, motivo para cantar, júbilo em nossos lábios. Amém, irmãos? Que nos dá refrigério, que nos dá paz, que lança fora todo o medo que Satanás tenta colocar. Irmãos, isso é maravilhoso. A maior ferramenta de Satanás hoje são duas: é desejo e medo. Mas o medo é dele. E ele tenta distorcer para que a gente tenha medo das coisas, medo do futuro. A ansiedade que as pessoas têm, as ansiedades, a síndrome do pânico e outros fatores, né, psicológicos ou psicossomáticos também, esse medo que está incutido na sociedade é um medo que ele tem porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele tenta colocar esse medo nas pessoas, que o fim está próximo, de que está vindo algo do espaço, de que, de que vem catástrofes. Irmãos, esse medo é dele, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós não temos que preocupar com coisas que o Senhor não disse para nos preocupar. As nossas causas não são movidas por medo, nem por temor, a não ser o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. É o temor em agir de forma sóbria, constante, correta, consistente. Amém, irmãos? Não se deixe levar pelo medo. Seja sóbrio, seja equilibrado. Ah, porque os irmãos estão falando isso. E não, se o irmão disse que, né, que vai acontecer alguma coisa. Irmãos, não se deixe levar por palavras sensacionalistas, extremistas. Todo extremo é ruim. Todo extremo é ruim. Seja equilibrado no Senhor. Seja pautado pela palavra. Está escrito? Tá, então amém, vamos seguir. Está escrito. Ah, mas eu tenho dúvida. Então consulta alguns irmãos. Os irmãos divergem, então vamos caminhar no meio. O que é mais sábio? O que é mais saudável? O que é mais sensato? O que é mais correto? É o medo ou é a paz? O que é o filtro das nossas decisões? Amém, irmãos, eu não quero me delongar, o vídeo já está longo, quase 40 minutos. Eu queria fazer um vídeo mais curto, à vista que eu fiz vídeos mais longos recentemente. Mas eu preciso comunicar aos irmãos aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Espero que o Senhor tenha comunicado a você com esse vídeo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te derrame paz e clareza nas suas decisões, nas suas escolhas. Que o Senhor te leve e que nós aceitemos esse caminho da maturidade, de escolher não ter controle sobre algumas coisas, mas de esperar nele e não ouvir Satanás dizendo que são só palavras as nossas orações, que elas não têm poder nenhum, porque podem muito em seus efeitos a oração de um justo, daquele que é justificado, aquele que clama não pelo seu próprio nome, mas no sangue, no nome de Cristo, que há todo poder, nome sobre todo nome. É nele que nós oramos, é nele que nós esperamos, é nele que nós agimos e nos movimentamos. Então, amém, que a graça e o poder de Deus
se manifeste na sua vida hoje, na sua casa, nos seus familiares. Que o Senhor te abençoe poderosamente e abundantemente. Que o Senhor te dê tempo para permanecer nele, para passar com ele, para falar com ele, para ler dele. Amém, meus irmãos? Prosseguimos em buscar o sobrenatural, em buscar o mover espiritual. E não temos medo dos ataques que certamente virão contra nós. Porque nós somos mais que vencedores naqueles que nos chamou. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. É muito importante o like. Muito importante para que a plataforma veja e nos ajude a continuar esse trabalho. E espiritualmente já é muito difícil. E particularmente também é muito difícil. Mas seguimos aqui com aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.